Salve, salve, senhoras e senhores, e aí, como estamos? Tudo bem? Voltamos aqui. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui. Eu, particularmente, eu não gosto de temas polêmicos. Mentira, eu gosto sim. Só que, assim, na verdade, o intuito desse vídeo não é que ele se torne polêmico, que ele gere... Enfim, é interessante gerar debate, mas a ideia não é gerar polêmica, e sim tentar debater com bons argumentos, com argumentos científicos, e não fazer isso uma mera discussão, uma gritaria, levantando bandeiras ou com qualquer intuito de lacrar em cima de um tema que é importante, que é um tema que deve ser tratado com muito cuidado, de uma forma delicada, porém envolvem pessoas que estão tentando se posicionar perante a uma sociedade e de pessoas que simplesmente não têm nenhum tipo de envolvimento com causas ou pautas, que simplesmente o único objetivo é praticar, competir de forma limpa, de forma justa no meio do esporte, tá? Não que o outro lado não queira disputar ou concorrer ou competir de forma limpa ou justa, mas quando tratamos de questões fisiológicas, é onde a gente vai entrar e vai debater o assunto. Bom, qual foi o tema mais pertinente essa semana na internet? Foi com relação a um esportista, um nadador ou nadadora, né, trans, ou seja, ele era um nadador masculino, se deu, né, o entendimento dele como trans. Gente, e se eu errar aqui qualquer tipo de descrição, isso é muito novo para todo mundo, então eu acho que existe uma margem de erro, seja na nomenclatura, no entendimento, mas eu vim debater questões fisiológicas. Enfim, ele era homem e agora ele começou, né, a partir do momento que ele se denominou, se ele qualificou como trans, ele começa a participar de competições de natação feminina. E, obviamente, ele passa a ser um atleta de ponta. Gente, qual é o debate aqui? Primeiro vamos fazer uma análise muito fria. Ele já tinha um histórico profissional, ele já nadava, ele já competia, e ele em nenhum momento foi um atleta com resultados expressivos. A partir do momento que ele começa a competir as competições femininas, ele começa a ganhar, começa a se destacar, começa a ganhar uma certa relevância por conta dos seus resultados. E aí a gente entra no debate. Será que a questão fisiológica dele, por mais que ele se compreenda como mulher, não o ajuda? E aí não tem outro jeito, gente. Sim, ajuda, é o que dá vantagem a ele perante as mulheres, e é o que vai acontecer, e não tem não tem como lutar contra isso, né? A gente sabe que os homens, eles produzem muito mais um hormônio da testosterona. É um hormônio que auxilia em a mulher também produz, mas a mulher produz em proporções muito menores, em taxas muito menores. E a testosterona, ela age muito no ganho de massa muscular, então automaticamente você tem mais força, você tem mais explosão muscular, você tende a ter mais resistência, o seu processo de recuperação de pós-treino é muito mais rápido. Então, uma série de vantagens pelas taxas hormonais de testosterona serem muito maiores nos homens. E isso não envolve pautas, e isso não envolve debates sociais, tá? Eu sou super a favor. Vamos lá, digamos que o nadador Márcio se entenda como trans e ele quer ser chamado de Márcia, ele luta por pautas, né, de aceitação e automaticamente de participação. E eu sou super a favor. Tá? Eu acho que todo mundo tem o direito de se interpretar, se definir com o que seja. Mas quando a gente vai para o meio do esporte, isso fica inviável. A minha opinião é que competições de trans, ou seja, homens que desejam competir com mulheres, é inviável. Tanto que o caminho inverso você não vê. Ou quando vê, os resultados não são expressivos. Então, muito provavelmente, mulheres que se identificam como trans, né, e se identificam como homens, se elas forem para o meio do esporte competir com homens, elas certamente não terão
os mesmos resultados, não terão resultados expressivos. Gente, e isso é fisiologia. Não tem debate. Não tem lutas sociais. Então, a partir do momento que, se você quer lutar por qualquer outro âmbito, qualquer outro setor, super a favor. Acho pertinente, todo mundo tem que se identificar, tem que, né, tentar se posicionar da forma que como se compreende. Porém, no esporte é inviável. Aí vai entrar alguém aqui nos meus comentários e vai falar: ah, Bruno, porém existem tratamentos hormonais que tentam de alguma forma equiparar as taxas. Tudo bem, mas mesmo assim não vai equiparar, não vai ser justo. Não vai ser justo com a mulher que está ali competindo, que faz toda uma preparação, uma planilha de treinamento, um macro ciclo de treinamento focado seja num resultado, numa prova específica ou até mesmo numa Olimpíada, competir com um homem, fisiologicamente um homem. Então, é extremamente inviável. Eu, na minha opinião, eu sou muito a favor de criar uma liga, uma competição voltada para o público trans. Dessa forma, você consegue sim equiparar. Então, nós teríamos a categoria, né, masculino, feminino, e aí uma nova categoria de trans e eles competirem entre si. Ok, justo, merece o espaço, eu acho que, de alguma forma, todo mundo ficaria equiparado em reais condições, mas a forma que as pessoas estão lutando, estão tentando, né, de alguma forma, esse espaço, eu acho errado, eu acho injusto e me preocupa muito mulheres que tentam defender esse tipo de entendimento, né, de aceitarem dentro do âmbito de competição feminina o trans, porque olha só, muito provavelmente se você não é um atleta, a sua filha pode ser atleta no futuro e risco altíssimo de no futuro a sua filha perder uma vaga, perder uma competição de uma prova para um trans. E aí talvez você pare para refletir melhor somente quando isso acontecer. Então, o intuito desse vídeo não é gerar lacração, não é lacrar, não é gerar polêmica, é única e exclusivamente debater que fisiologicamente é impossível de um homem, de um trans, participar de competições femininas. Em nenhum momento isso se torna uma competição justa. Para vocês terem um entendimento, né, tem o doping, né, o antidoping, a gente faz exame antidoping, então a gente avalia os níveis de hormônio para ver se não tem nenhum tipo de implementação hormonal que vai gerar alguma vantagem física durante as competições. Tem no masculino, tem no feminino. No meu entendimento, o trans que compete na competição feminina, ele joga dopado. Ele compete dopado, para mim já é considerado um doping. E o doping é uma coisa tão séria, para vocês terem uma ideia. O corredor, um exemplo, ele não pode correr de fone. Você vê normalmente as provas de atletismo, o corredor sempre correndo de fone, né? Ele corre com fone para cima e para baixo ali, ele faz o aquecimento dele com fone, mas ele não pode correr de fone. Por quê? O fone, a música, ela é considerada doping. Por quê? De acordo com o BPM da música, a batida por minuto da música, o atleta poderia colocar uma música numa batida muito forte, num BPM muito elevado, muito rápido, e aquilo ali ele ouvindo, correndo, poderia gerar uma cadência motora no qual ele se favoreceria entre os outros competidores. Então, o doping, o correr de fone é considerado doping. Por isso que o atleta não pode correr de fone, ele pode aquecer, mas ele não pode correr. Então, o doping é uma coisa tão séria no meio do esporte, né, tão monitorado, tão, inclusive, repreendido, né, quando se pega casos de doping, que muito me estranha as federações e, inclusive, o Comitê Olímpico não entrar nessa pauta de forma firme, de se posicionar de forma firme, de falar, não tem como, vamos criar uma liga, vamos criar competições voltadas para o público trans. Então, pessoal, a ideia desse vídeo não é, como eu falei, gerar nenhum tipo de polêmica e única e exclusivamente deixar muito claro que fisiologicamente é impossível de um homem trans competir com mulheres. Todo atleta trans que competir com mulheres vai se beneficiar, vai ter vantagem e vocês podem observar, o atleta quando ele é homem
e ele passa para competir com o feminino, ele vai se tornar um atleta de ponta. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ou em todas as vezes, no âmbito masculino, ele era um atleta sem nenhuma expressividade. Beleza? É isso. Gostou desse vídeo aí? Curte, compartilha, manda pro pessoal. Vamos debater, vamos discutir aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.